Muito prazer. Meu nome é Paulo. Pode me chamar de Saulo também, se você quiser. Tenho dupla cidadania. Sou judeu e também romano. Tive que cair no pó da terra para que Deus me erguesse a vida. Precisei ficar cego para poder, enfim, enxergar. Sou o príncipe dos sofredores, o maior dos pecadores. Descobri que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Bendito seja o nome do Senhor. É um prazer estar com você. Eu lhe agradeço por esse privilégio e também lhe parabenizo por você escolher buscar a Deus e estudar a sua santa palavra. Nesta série, nós vamos refletir um pouco sobre temas abordados pelo apóstolo Paulo. Paulo foi um homem brilhante, um escritor extraordinário, escreveu inclusive boa parte do Novo Testamento. Detalhe, houve um momento assim crucial na vida de Paulo. Foi exatamente o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo. E eu admiro também, porque nesse momento ele teve a humildade e a coragem de mudar. Antes ele era um jovem de fortes convicções religiosas, zeloso ao extremo, mas estava equivocado. Ele passou, em decorrência desse encontro com Jesus, de um fariseu convencido a um cristão convertido, de perseguidor dos cristãos a perseguido por causa do cristianismo. Eu quero orar com você, pedindo a orientação do Senhor para toda essa série de estudos. Vamos pedir ao Senhor que pelo Espírito Santo nos ilumine, nos dê a compreensão correta do texto sagrado. Vamos orar. Senhor Deus e Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra com os Teus filhinhos. E nessa hora te peço, Pai, que Tu nos ilumines, para que tenhamos a compreensão correta da Tua palavra. Nós oramos com gratidão e louvor, no nome santo de Jesus. Amém. Nas primeiras referências a Paulo na Bíblia, ele é chamado de Saulo. Tanto faz. Saulo do hebraico, Paulo do latim. O fato é que este moço era um jovem judeu brilhante, considerado irrepreensível. A partir dos 12 anos de idade, ele foi morar em Jerusalém, com o propósito de estudar com o renomado professor Gamaliel. Saulo era membro do partido dos fariseus, os separados. Os fariseus se consideravam a elite moral e espiritual de Israel. Ele também foi membro do Sinédrio, o principal tribunal dos judeus. Os rabinos em Jerusalém consideravam Paulo um jovem altamente promissor, capaz e hábil defensor do judaísmo. Ele detestava o cristianismo. Os primeiros cristãos foram chamados de o povo do caminho. No entendimento de Saulo, o cristianismo era uma seita profana e amaldiçoada, que deveria ser banida, deveria ser exterminada. No entendimento de Saulo, o Messias ter vindo e ter sido crucificado, isto era algo absurdo, totalmente inaceitável, inconcebível. Por isso é que ele detestava os seguidores de Jesus Cristo. Na medida que o cristianismo ia se expandindo, o pensamento dele era: ou nós acabamos com o cristianismo, ou o cristianismo vai acabar com o judaísmo. É matar ou morrer. É por isso que está escrito aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 3, está escrito assim: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. E no capítulo 9, versos 1 e 2, está escrito: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém.
Veja que, em sentido figurado, ameaçar e matar os cristãos eram como o próprio ar que Saulo respirava. Porque, como eu já disse, no entendimento deles, o cristianismo era uma seita amaldiçoada, que deveria ser banida. Foi com esse intuito que, ao seguir para Damasco, ele pediu ao sumo sacerdote que lhe desse autorização para que, encontrando em Damasco alguns cristãos, ele pudesse prendê-los e levá-los para Jerusalém. Quando se aproximava da cidade de Damasco, inesperadamente, a luz de Deus brilhou no caminho de Saulo. Essa luz foi tão intensa que ele caiu por terra. E está escrito que ouviu a voz do Senhor, a voz de Cristo, dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Todos os que estavam com Saulo viram a luz, também caíram por terra, mas somente Saulo compreendeu a voz do Senhor. E o Senhor lhe disse assim: levante-se agora e entre na cidade de Damasco, onde você será orientado quanto ao que fazer. Quando ele se levantou, notou que estava cego, e alguém então o conduziu até a cidade. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 9, está escrito que ao Saulo chegar a Damasco, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Imagine essa situação, 3 dias completamente cego. E durante esse período ele esteve em jejum, nada comeu, nada bebeu. Eu não tenho dúvida de que foram dias de profunda reflexão. Certamente Saulo se lembrou dos textos do Antigo Testamento que faziam referência ao Messias, ao nascimento, à vida, ao sofrimento, à morte do Messias. Ele deve ter se lembrado também da sua confiança cega nos sacerdotes de Jerusalém, que disseram que a ressurreição de Cristo havia sido forjada pelos seus discípulos. Eu imagino Saulo naqueles 3 dias refletindo na sua crueldade, na sua maldade para com os cristãos, e como os cristãos presos por ele reagiam diante da sua maldade, tranquilos, seguros, não pagando o mal com o mal, mas demonstrando paz no coração, porque estavam sendo perseguidos por causa do nome de Jesus. E certamente, é claro, ele se lembrou de Estevão, o primeiro mártir cristão, que foi apedrejado na sua presença e com seu consentimento. Mas antes de morrer, Estevão fez um veemente discurso, um sermão apelativo, onde ele mostrou para os judeus de que de fato Jesus Cristo era o Messias prometido. Saulo deve ter se lembrado do rosto de Estevão, iluminado, como o rosto de um anjo, quando era apedrejado. Ou certamente ele pensou na sua incredulidade, pensou na sua frieza, na sua racionalização, ao desprezar o Evangelho, ao desprezar a própria palavra de Deus, as Escrituras. Aquele homem, cheio de si, convencido, convicto em seu pensamento religioso, nesses 3 dias de reflexão, de oração, ele cai em si e ele reconhece que de fato Jesus Cristo é o Messias. Aquela mesma luz que na estrada de Damasco feriu Saulo, o cegou e o derrubou, agora o restaurou. Essa mesma luz lhe deu uma nova visão, a visão do reino de Deus. E essa mesma luz que também o derrubou, o levantou para uma missão, a maior missão de sua vida, a missão de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a todo mundo. Eu me encanto quando leio Atos dos Apóstolos, capítulo 9, agora no verso 20 está escrito assim: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Veja, quando ele chegou a Damasco e passou aqueles 3 dias em escuridão, o Senhor enviou um discípulo que vivia em Damasco, chamado Ananias, provavelmente um homem simples, mas Ananias foi enviado por Cristo para encontrar-se com Saulo.
E chegando e vendo Saulo ali cego em Damasco, Ananias disse assim: irmão Saulo, o Senhor me mandou aqui, o mesmo Senhor que lhe apareceu lá na estrada, para que você recupere a sua vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente ele recuperou a visão e logo em seguida foi batizado. Por isso que o texto diz que ele agora nas sinagogas de Damasco estava pregando. Veja, foi para aprender, mas estava pregando e anunciando nas sinagogas que Jesus é de fato o Filho de Deus. Oh, eu me encanto com essa mudança. Saulo era muito zeloso, muito sincero, mas quando a luz de Deus brilhou em seu caminho, quando a palavra de Deus iluminou o seu coração, ele teve a humildade e a coragem de mudar. Mudar seu entendimento, mudar suas atitudes, mudar sua direção. Eu tenho um anseio muito sincero de que esses nossos estudos sejam verdadeiramente uma luz de Deus no seu caminho. E olha, se em algum momento essa luz lhe apresentar algo novo, algo diferente, eu imploro a você, em nome do Senhor Jesus Cristo, não resista ao chamado de Deus. Não resista a essa nova luz e essa nova direção do Senhor, porque tudo que vem de Deus objetiva a nossa felicidade. Tudo que vem do Senhor é para que nós sigamos por um caminho seguro. Lembra das palavras de Jesus? E conhecereis a verdade vos libertará. Sejam esses estudos, seja essa revelação da palavra de Deus, verdade e luz nos seus caminhos. Esse é meu desejo sincero. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.